Opa, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do 8º ano. Aqui quem fala é o professor Danilo de Sacramento. Sou professor de ciências de vocês e hoje nós vamos falar sobre geradores elétricos. Só que primeiramente eu não pedi algo para a semana passada, mas vou pedir dessa semana. Por favor, façam as atividades das páginas 210 e 211, ok? Páginas 210 e 211 do livro didático. E depois nós vamos agora para a página 212, geradores elétricos. O que é um gerador elétrico? Ok? Gerador elétrico é um aparelho que desloca o circuito de corrente elétrica dando condução, ok? Ou seja, através de condutores, de maneira que o gerador ele pode ser ou eletroquímico ou eletromecânico. Um eletroquímico é a pilha, ok? É um gerador natural eletroquímico de energia baixa, ou seja, alguns pequenos volts, 3 volts, 1,5, 9. Veja que são múltiplos de 3 que chegam até 120 ou 127 volts. Notem outra coisa, todos eles são feitos de materiais metálicos internos, como zinco, cobre, água, sal e muitas das vezes eles também são feitos de ferro, ok? Enquanto que o eletroquímico, certo? Eu estou tentando lembrar o nome de um gerador de energia simples, que é uma lanterna. Se eu não me engano, é lanterna de diodo. Eu acho que é isso, lanterna de diodo. Não, eu acho que eu estou errando o nome, não. É um outro nome, eu ainda vou lembrar. Que é... Não, dínamo. Ok? É um dínamo. Procurem aí, pesquisem aí o dínamo. Dínamo é um aparelho pequenininho, parecendo uma lanterna aqui. Ele é uma lanterna de fricção, em que você gira uma manivela. Quanto mais forte você gira a manivela, mais fricção você gera, forçando o aparelho elétrico mecânico a criar energia elétrica dentro dele e acender a lâmpada. Mas claro que o dínamo é só uma ideia que entenderam de uso desses aparelhos com fricção para a geração de energia elétrica, ok? No caso, nós precisamos entender que há toda uma evolução da geração. Primeiro, antes de tudo, precisamos compreender os geradores eletroquímicos. É simples, o gerador ele faz reações químicas dentro dele de maneira que possa transformar energia química em energia elétrica. Enquanto que, como eu falei da pilha, a pilha é assim e a bateria de carro, vou explicar daqui a pouco. Só que existem também os elétricos que são também elétricos e mecânicos, ok? Mas os elétricos e mecânicos vão ser para as nossas próximas aulas. Primeiro vão ser os eletroquímicos, ok? O dínamo é eletromecânico. Já estou adiantando um pouco o exemplo, só para vocês entenderem. Por exemplo, a lógica da pilha é a mesma da bateria. Então, a pilha funciona como? Há uma intercalação de discos de metais, discos metálicos, por exemplo, cobre e zinco, de maneira que eles possam ser separados por partes com água ou umedecidas, de solução de água e sal. E de maneira que as partes metálicas estejam interligadas por fios metálicos, produzindo a energia elétrica. O último fio metálico que sair, ele vai conduzir essa energia para o lado de fora. Então, como eu falei, as pilhas, a parte que sai da haste, ok? O padrão da pilha é que ela é feita de substâncias químicas internas, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Por exemplo, quando a pilha estoura, o líquido amarelo esbranquiçado que sai dela pode corroer a nossa pele e causar queimadura de primeiro grau por conta de ser um ácido, ok?
a depender do fabricante, o ácido vai ser diferente. Então, a parte mais externa, lá prateada, um pouco prateada, ok? Possui uma camada interna de zinco nela. Então, se você for raspando o nome da pilha, a parte prateada, vocês vão pegar uma parte um pouco mais mistura de prateado com acinzentado, ok? Esta região específica acinzentada, sendo ou não misturada com prateada, cada vez que você vai raspando, vai aprofundando, ela é feita de puro zinco, ok? Ou uma mistura de zinco com outros metais. Só que na parte interna, mais interna, você vai observar algo mais amarelado ou, certo, laranja, onde há as substâncias em si que geram a energia. Então, em pilhas recarregáveis, o que acontece? Na pilha comum, o custo dela é baixo e as reações químicas entre seus produtos químicos vão ocorrer de maneira rápida. Ou seja, você usa a pilha durante um determinado tempo que se passa rápido. Enquanto que a pilha recarregável é diferente porque a passagem da corrente elétrica, ok? Ela pode ser segurada pelos elementos químicos que estão na parte interna dessa pilha, ok? Então, exatamente isso. Há essa subdivisão, ok, de uma parte para outra. Enquanto que na bateria, a bateria é um sistema parecido ou semelhante. A diferença são os tipos de metais que são adicionados e as reações químicas que são mais perigosas ainda, que podemos citar o ácido sulfúrico. Ele é muito comum na bateria de carro, também usado na bateria, como é que eu posso dizer, na bateria de moto. O que vocês podem fazer? Essas baterias também podem ser usadas para iniciar fogo. Se vocês pegam os pontos, vocês precisam tomar cuidado com a parte negativa que dá choque, ok? Não pode topar nas duas ao mesmo tempo, que vocês vão fechar um curto e vocês vão tomar um choque. Então, juntando fios em cada parte e tocando, por exemplo, como eu falei, num bombril ou em algo que pegue fogo, esse objeto que pegue fogo, ele literalmente vai esquentar e vai ligar, acender fogo em si, vai pegar e queimar. Como é que ocorre o funcionamento desta bateria e desses elementos químicos no carro? As reações que ocorrem, elas mudam os elétrons entre si, as substâncias químicas, elas vão lançando de uma substância química a outra, elas vão lançando elétrons de uma para outra. E essa troca de elétrons pelas substâncias que acabam perdendo vão forçando com que de um lado da bateria seja formado um polo com muitos elétrons e do outro lado da bateria polos com menos elétrons. Os que têm mais elétrons são mais cargas negativas, então forçam um lado a ter carga negativa, enquanto que do outro tem menos elétrons, ou seja, tecnicamente seria o lado da carga positiva. Só que como está o sistema todo misturado, as substâncias estão juntas entre si, esses elétrons vão sendo passados de um lado a outro de maneira dinâmica, ou seja, essa movimentação dessas cargas elétricas vão gerando a energia elétrica, ok, dentro da bateria. E um exemplo natural um exemplo de um ser vivo que ataca, ok, as pessoas que, além de atacá-las, ele gera descarga elétrica e usa essa descarga elétrica na água, é o poraquê aqui da imagem. Por exemplo, o poraquê está na água, só que ao redor dele, como eu falei em outras aulas, existe ao redor de um fio condutor existe um campo magnético. Esse campo magnético tem um limite. Por exemplo, o poraquê, digamos que o diâmetro dele seja de 30 centímetros, então o diâmetro do campo magnético seja de 60 ou 90. É sempre o múltiplo do diâmetro do fio, teoricamente, entendeu? Então do corpo do animal. Então, teoricamente, digamos que ele seja 30 centímetros, então o campo magnético de 60. O que acontece? Uma pessoa que
encosta o corpo perto do campo magnético, ela vai tomar um choque. E as enguias, ok, também fazem isso. Essa descarga elétrica do poraquê, ela é de nível baixo. Por exemplo, é como se fosse teoricamente um 120, um 110, de maneira que a pessoa toma aquela carga, mas, claro, a pessoa só tem um momento de, digamos assim, quando você topa no fio elétrico e toma um choque, a tendência é você puxar, porque o fio ele vai puxar a sua mão para ficar grudada nele. Então, por aqui é a mesma lógica. E a parte tocada, ela fica de maneira adormecida, ok? Então, cuidado quando forem tomar banho de rio. Aqui ele cita que há na Amazônia, mas ninguém sabe se existem outras espécies, ok, de poraquês que podem estar espalhadas em vários rios aqui no Nordeste. Então, muito cuidado, gente, quando vocês forem passear, né, na Amazônia ou forem conhecer outras regiões do Brasil. Muito cuidado quando forem tomar banho de rio, certo? Além dos outros problemas que existem, também existem esses animais que produzem corrente e geram energia elétrica. Ok, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.